A gente traz a Isabel Mega sobre um detalhe que a gente tratou aqui, né, Theo? O Theo tinha citado para a gente vai avançar também com a Isabel Mega nisso, que acabou que tinham ministras que iam foi aberta uma sindicância no STJ para falar sobre esse assunto, né? Aí tinham ministras, mas aí algumas ministras se puseram ali como impedidas, não posso participar. E no fim das contas, gente, o caso que envolve um ministro sobre assédio em cima de outras mulheres, a sindicância é formada apenas por homens. E aí, Isabel Mega? Pois é, né, Elisa? Em quantos outros debates a gente fala sobre isso, da importância do olhar de mulheres a respeito de casos que acontecem ou são investigados com outras mulheres, né? De termos o nosso olhar, a nossa representatividade. E esse é mais um caso em que a gente não vai ter isso. Vão ser 3 ministros que vão participar, já está em andamento essa sindicância já há uma semana e que, portanto, vão participar ali abertamente desse processo de investigação sobre o que teria acontecido a respeito de todas essas denúncias que chegaram até o Superior Tribunal de Justiça contra o ministro Buzzi. Isso é feito a partir de um sorteio, né? E nesse sorteio houve o nome da ministra Isabel Galotti, mas ela própria se considerou suspeita porque, segundo informações lá do STJ, ela pediu essa substituição porque ela tinha um parente do marido dela que teria algum tipo de relação, de parentesco mesmo, né, com o ministro Buzzi. Então, ela não poderia participar. E aí se fez outro sorteio e, mais uma vez, um homem foi sorteado. Então, na prática, a gente vai ter 3 homens lidando diretamente com essa situação que acaba representando esse olhar sobre um colega deles, né? A gente tem o ministro Francisco Falcão, que é o decano lá do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Raul Araújo e também o ministro Antônio Carlos Ferreira. São eles que integram essa sindicância e ao final de um mês é que a gente vai ter esse processo terminado e uma decisão futura do Superior Tribunal de Justiça a respeito daquilo que for investigado. A gente tem outros braços de investigação, né? Tem o CNJ, que acabou suspendendo depois desse anúncio do STJ, então tem uma área administrativa, uma área criminal de investigação de tudo isso, que podem representar caminhos diferentes também de punição, caso seja comprovado todo o teor dessas denúncias que são muito graves. Ontem, quando o Superior Tribunal de Justiça adota a decisão de afastamento por unanimidade, isso tem um peso muito grande, porque o STJ está sentindo ali um pouco o peso da imagem que fica para a corte diante de um potencial escândalo. Somente o fato disso ter vindo a público com uma denúncia muito grave, envolvendo uma menina muito jovem, de 18 anos, num ambiente que era familiar, né? E isso relembra muita gente o fato de que muitas vezes esses casos de assédio, de importunação sexual, eles acontecem justamente no ambiente familiar. Isso por si só já é muito grave e já representa um certo sentimento de choque dentro da corte. Então, a corte, quando adota essa decisão por unanimidade, está tentando também fazer um trabalho de limpeza de imagem para dizer, olha, aqui a gente não vai aceitar, aqui isso tudo vai ser investigado e se a sindicância trouxer todas as comprovações, o ministro pode sim ser punido. Então, é um pouco ali do que a gente consegue colher de sentimento da corte, mas fica mais uma vez, como mais um exemplo, esse fato da falta de representatividade de mulheres também. A gente tem poucas mulheres no STJ, uma corte de 33 ministros, são 6 mulheres apenas. E essa representatividade, ela faz falta, sobretudo quando a gente tem um sorteio, porque a chance de você sortear um homem para lidar com questões que são muito do universo feminino, com um relato de uma mulher, a probabilidade é muito menor. Novamente, a probabilidade de ser um homem é muito maior e aí, com isso, você não tem um olhar também que possa representar a situação de uma mulher, que só uma mulher vai entender o que é
passar por uma situação desse tipo, não importa o quanto os homens sejam bem intencionados em entenderem isso, Elisa.